onde as leis da sobrevivência são ferozes. Quando esses dois gigantes se enfrentam, este território só permite que um governe. Quem se tornará a presa nessa batalha? Anaconda versus jacaré. A batalha dos predadores da Amazônia. A Amazônia, a maior floresta tropical do planeta, estende-se por 5,5 milhões de quilômetros quadrados por 9 países sul-americanos e é uma convergência de vida primitiva e misteriosa. Na qual o gigante rio Amazonas atua como uma linhagem, transportando aluvião, nutrientes e um poder feroz. O clima aqui tem apenas dois ritmos, a estação chuvosa e a estação mais chuvosa, quando chuvas tropicais repentinas caem, cobrindo tudo com uma umidade espessa, transformando o solo em um labirinto de lama e canais. A Amazônia é um corpo vivo gigante, intimamente ligado à existência de todas as espécies. E aqui, a única regra é a sobrevivência. Escondida nos rios tranquilos e pântanos densos. A sucuri jaz imóvel, com o corpo grosso como um tronco de árvore, escamas verde-oliva salpicadas de manchas pretas que a ajudam a se camuflar na água. Trata-se de um predador implacavelmente paciente, capaz de permanecer imóvel por horas, aguardando o momento certo para atacar. É a estação da cheia, a época mais favorável para a caça. A superfície do rio cintila com a luz do entardecer, silenciosamente, como se guardasse um segredo. Perto dali, um grupo de capivaras desce lentamente até a beira da água, com as patas remexendo levemente a lama, completamente alheias à longa sombra que se move logo abaixo. Os pequenos olhos e narinas da sucuri estão localizados no alto da cabeça, permitindo-lhe observar e respirar quase completamente submersa. Hoje, o alvo foi escolhido. Uma única capivara se separou do grupo, permanecendo sozinha na lama fofa, absorta em pastar, nada alerta. O espaço ao redor estava estranhamente silencioso, apenas o som da água pingando dos galhos que se estendiam até a superfície do rio e o som do vento soprando suavemente pelos juncos ao longo da margem. Sob as águas calmas, a anaconda se aproximava silenciosamente, cada músculo diminuindo a distância. A capivara levantou a cabeça de repente, suas orelhas se contraindo levemente como se tivesse captado um som incomum, mas apenas por um instante, abaixou-se novamente, pensando que tudo ainda estava seguro.
Ela estava sufocando debaixo d'água. De repente, a Piton avançou e apertou seu aperto. Era tarde demais para resistir. Rapidamente, cada movimento da presa foi engolido pelo predador. A anaconda afundou gradualmente na água turva, deixando a superfície do rio de volta à sua calma original. As últimas ondulações se dissiparam e, ao mesmo tempo, o restante do grupo de capivaras desapareceu da beira da água, escondendo-se nas profundezas dos arbustos ao longo da margem. Seus instintos de sobrevivência lhes dizem que os predadores ainda estão por aí, e o silêncio retorna como um véu para esconder as próximas histórias da floresta. Para as sucuris, a temporada de caça não se resume apenas à alimentação. Depois de acumular energia suficiente, elas entram na época de reprodução. Este é um momento especial, quando muitas fêmeas emitem sinais químicos na água para atrair parceiros. Os machos seguem esse cheiro invisível, reunindo-se em torno de uma fêmea pronta para acasalar. Essa cena se transforma em uma bola de acasalamento viva, onde muitos machos se enrolam em torno de uma fêmea, seus corpos firmemente entrelaçados em uma competição silenciosa que dura horas, até dias. Essa batalha quase não é violenta, mas sim uma luta silenciosa, mas extremamente tensa. Todo o processo de acasalamento ocorre em um ambiente meio aquático, meio terrestre. Após alguns meses, as fêmeas procuram áreas isoladas para dar à luz. Ao contrário de muitas cobras, as sucuris dão à luz filhotes vivos em vez de botar ovos. Dezenas de filhotes, cada um com cerca de meio metro de comprimento, nascem sabendo nadar e caçar imediatamente. Desde o nascimento, eles precisam se defender sozinhos em uma Amazônia repleta de predadores. E não são apenas as sucuris que espreitam abaixo da superfície. Com o passar do tempo, quando os filhotes de sucuri sobreviventes amadurecem, eles entram em uma nova temporada de caça para continuar sua existência. Mas nas águas turvas da Amazônia, eles nem sempre são os governantes. Uma sombra negra gigante rasteja silenciosamente sob a superfície. Um fóssil vivo. O jacareaço. Se a sucuri é uma assassina silenciosa, então o jacaré é um guerreiro blindado. Suas escamas são reforçadas com placas ósseas dérmicas, tornando-o quase invulnerável.
O predador tem mais de 5 metros de comprimento, pesa centenas de quilos e possui uma força de mordida de mais de 3.500 psi, suficiente para esmagar cascos de tartaruga e ossos de animais grandes. Devido à estrutura especial dos músculos da mandíbula. Os músculos usados para fechar a mandíbula do crocodilo são extremamente grandes e estão posicionados de forma ideal para criar a máxima alavancagem, como uma prensa hidráulica. Escamas escuras e grossas, olhos amarelos e frios projetando-se da água. Ele se esconde em silêncio absoluto, apenas esperando que sua presa mostre sua fraqueza. Neste mundo, encontros entre sucuris e jacarés não são incomuns. Cada encontro era uma aposta de vida ou morte, onde ambos podiam se tornar o caçador ou a caça. Sob a água turva, a sucuri deslizava lentamente, cada músculo flexível deslizando pela lama macia do fundo. Ela seguia a trilha, aproximando-se gradualmente de seu alvo. Não muito longe, o jovem jacaré também se aproximava silenciosamente, seu enorme corpo deslizando como uma flecha negra sob a água. Ambos reconheceram a presença do oponente. O espaço estava tomado por um silêncio tenso. O menor movimento poderia desencadear uma batalha de vida ou morte. A cauda da cobra gigante deslizava suavemente pela lama. Os olhares dos dois predadores de topo se encontraram sob a água turva. A sucuri, com suas mandíbulas capazes de sentir as menores vibrações do leito do rio, sentiu o movimento do crocodilo. De repente, o jacaré atacou. Após vários minutos de luta, o jovem jacaré se debateu nas garras da morte, com suas forças gradualmente se esgotando. A batalha dos predadores da Amazônia chegou ao fim. Cada lado segura uma arma mortal. Esta pegada não é comum, é uma obra-prima da biomecânica. A força da sucuri não vem apenas dos músculos, mas de um sistema perfeitamente projetado para esmagar. A coluna vertebral é extremamente flexível, com centenas de vértebras, cada uma conectada a pares de costelas instáveis. Essa estrutura transforma o corpo da cobra em um moedor de carne vivo, capaz de se dobrar e aplicar pressão de qualquer ângulo. Mas esta vitória é apenas uma das durezas da Amazônia.
Em outro trecho do rio, sob o sol escaldante, o governante é de uma raça diferente. Eles estão vestidos com uma armadura antiga, espessa e escura, quase impenetrável. O verdadeiro poder do jacaré reside em suas mandíbulas enormes, que, quando combinadas com sua dança da morte, se tornam uma máquina de caça perfeita. A derrota do filhote de jacaré nas garras da sucuri não ofusca o status desse predador. Eles ainda são um símbolo do poder amazônico. Na época da reprodução, os jacarés machos usam seus rugidos graves para atrair e desafiar os oponentes. Após o acasalamento, a fêmea põe de 3 a 4 dúzias de ovos, que são incubados por mais de 2 meses. Quando os ovos eclodem, os filhotes, com apenas algumas dezenas de centímetros de comprimento, aprendem imediatamente a nadar e a caçar pequenas presas. Inicialmente, são protegidos pela mãe, mas logo precisam sobreviver sozinhos em uma Amazônia repleta de predadores. Mas na Amazônia, a história nem sempre é sobre predadores gigantes. Em um trecho tranquilo de rio, sob a suave luz do sol do fim de tarde, uma família de ariranhas brinca. Elas mergulham, emergem, trocam seus chamados característicos, como guerreiros pequenos, mais enérgicos. A mãe ensina pacientemente seus filhos a perseguir peixes e a se coordenar para conduzir as presas para cantos rasos. Esta é uma escola de instintos, onde as habilidades de sobrevivência são transmitidas de geração em geração, por meio de brincadeiras, da caça e da união em grupo. Mas nesta floresta, a paz é sempre frágil. Quando a luz do sol se filtra pelas folhas, outro predador começa a se mover. Em um galho alto, escondido entre a densa folhagem, o gavião-réu, o rei do céu amazônico, está imóvel. Olhos grandes, brilhantes e afiados como facas, fixos no pequeno movimento à distância. Um corpo musculoso, asas com mais de 2 metros de largura, o suficiente para criar um mergulho tempestuoso vindo de cima. A crista característica de penas esvoaçava suavemente a cada sopro de vento, as garras curvas e grossas como garras de urso agarravam-se à casca da árvore, prontas para se fechar a qualquer momento. Os olhos cinza-aço não se desviavam do alvo, pacientes como se o tempo não existisse.
Do outro lado, em um tronco de árvore coberto de musgo, uma jovem preguiça subia lentamente. Sua pelagem marrom acinzentada misturada com um pouco de algas verdes a ajudava a se misturar à cor das folhas, mas seus movimentos lentos facilmente chamavam a atenção do predador. Ela parou, virou a cabeça ligeiramente como se estivesse escolhendo o próximo passo, completamente inconsciente de que, a apenas algumas batidas de asas de distância, a morte a aguardava. De repente, a arpia desceu. Em apenas uma fração de segundo, as garras gigantes, com quase 13 centímetros de comprimento, afiadas e grossas, agarraram o corpo da preguiça. A arpia levanta a presa bem alto. Esse é o poder absoluto da maior ave de rapina da Amazônia. Onde o poder não precisa ser ostentado, apenas um movimento da garra é suficiente para decidir o destino da presa. Mas para a arpia, a caça é apenas o prelúdio de outra missão, da manutenção da espécie. Durante a época de reprodução, seus chamados altos ecoam por toda a copa da floresta, sinalizando a presença de seu parceiro. As arpias costumam formar pares para a vida toda, construindo ninhos gigantes de galhos nas copas das árvores mais altas. A cada estação, a fêmea põe apenas 1 ou 2 ovos, e ambas se revezam na incubação, protegendo o ninho de todos os intrusos. Leva quase meio ano para os filhotes emplumarem completamente e muitos meses para realmente deixarem o ninho. Durante esse período, a força e a habilidade dos pais são o único escudo entre os filhotes e os inúmeros perigos da Amazônia. Mas a Amazônia nunca pertenceu apenas ao céu. Sob a densa copa, entre as trilhas úmidas, outro predador se move silenciosamente. A onça pintada. A caçadora silenciosa da floresta tropical sul-americana. A pelagem dourada cintila na névoa, coberta por manchas redondas de cor preta, um sinal de reconhecimento e uma camuflagem perfeita no caos das cores da floresta. Os ombros largos, os músculos se movem a cada movimento. Os membros anteriores são sólidos como aço, criando uma mola poderosa para ataques rápidos como um raio. As mandíbulas curtas, mas extremamente fortes, contêm dentes que podem produzir uma força de mordida de mais de 2000 psi e o suficiente para penetrar um crânio ou um casco de tartaruga.
Os olhos âmbar brilham no escuro, refletindo um dourado frio, sempre fixos no alvo. A longa cauda mantém o equilíbrio absoluto ao se mover por terrenos complexos, desde margens escorregadias de rios até as raízes sinuosas da floresta antiga. Ao contrário de outros grandes felinos, a onça-pintada não caça por perseguição persistente. Ela escolheu o caminho de um assassino, espreitando, aproximando-se silenciosamente e, em seguida, finalizando com um único golpe. À frente, na margem do rio, uma capivara se abaixava para beber água, de costas para a floresta. A superfície do rio estava calma, apenas ondulando levemente quando uma folha caía sobre ela. O ar era denso e silencioso. De dentro da densa sombra, a onça-pintada abaixou o corpo. Graças às grossas almofadas sob as solas dos pés, que absorviam todos os sons, cada um de seus passos era tão leve que as folhas secas não se mexiam. Ela não andava, mas deslizava, uma sombra dourada se aproximando em absoluto silêncio. A distância diminuiu. Os músculos sob a pelagem tremeram levemente, acumulando toda a sua força. Tic-tac, a onça atacou. Suas mandíbulas se cerraram, terminando com perfeição, sem um único grito. A onça desapareceu no verde denso da floresta, deixando a margem do rio de volta à sua tranquilidade original. Mas, na escuridão úmida, centenas de outros olhos ainda observam, aguardando o momento de se tornar o caçador ou a caça. Da pegada sufocante da sucuri, à mordida esmagadora do jacaré, às garras perfurantes do gavião-réu, ao ataque veloz da onça-pintada. Tudo cria uma imagem primitiva e feroz da força, engenhosidade e instinto de sobrevivência da Amazônia. Esta é uma terra onde cada criatura, pequena ou poderosa, foi temperada por milhões de anos de evolução para se adaptar, lutar e sobreviver em um mundo implacável. Se você gosta de histórias selvagens como esta, inscreva-se e ative o sino de notificações para não perder nenhuma de nossas incríveis explorações da natureza. As pessoas ainda chamam os leões de os reis das pastagens, símbolos de poder e força suprema no mundo selvagem.
Mas, e será que esse poder é realmente absoluto? Inflexível, vá à batalha pela vida de uma alcateia de leões nas pastagens ferozes. Em um lugar onde a grama queimada se estende infinitamente, onde cada sopro de vento carrega o cheiro de sangue e poeira, os leões se tornaram há muito tempo o símbolo máximo de poder. Um macho de juba dourada ergue-se imponente no meio da pastagem, com apenas um rugido, toda a pastagem se silencia. Mas por trás desse esplendor há uma verdade que poucas pessoas enxergam. O poder dos leões machos nem sempre é inabalável. Pois, escondidas sob a sombra dessas jubas orgulhosas, estão as figuras silenciosas, as leoas, que são verdadeiramente o coração e as garras da dinastia. E está é a história deles, guerreiros sem juba, mães incansáveis e sobreviventes de uma resistência inabalável, num mundo onde a misericórdia nunca foi uma prioridade. Sob o sol escaldante das pradarias, enquanto manadas de antílopes ainda atentam, perplexas, ao menor som, nas profundezas da savana, os verdadeiros predadores já estão em posição. As leoas, sem juba, menores que os leões machos, são as máquinas de caça perfeitas. Cada indivíduo na manada é como uma engrenagem precisa numa gigantesca máquina de sobrevivência. Eles se coordenam através do olhar, do silêncio sinistro. Os papéis são claramente divididos: o perseguidor, o bloqueador, aquele que se aproxima por trás. Sem qualquer comando, o grupo se move como se pudesse ler a mente um do outro. As emboscadas são silenciosas, rápidas, organizadas e calculadas, como se milhões de anos de instinto lhes tivessem ensinado todos os truques necessários para vencer. Não precisa rugir, não precisa se exibir, apenas uma reverência, um passo silencioso, e a caçada começa.
Enquanto isso, o leão macho, embora maior, podendo chegar a 250 kg, raramente participa da caçada diária. Na maioria das vezes, ele chega por último, para comer a maior parte. A savana tem suas próprias regras. E, ao contrário do que muitos imaginam, são as leoas os pilares que mantêm o bando vivo. São elas que silenciosamente protegem, nutrem e, se necessário, matam para sobreviver. Mas o instinto de sobrevivência dos leões não se limita apenas às caçadas suadas e sangrentas. Ele também começa nos momentos mais tranquilos, quando uma nova vida começa a germinar. Quando a leoa entra no cio, o leão macho acasala com ela repetidamente, dezenas de vezes por dia, durante vários dias. Um ritual feroz e instintivo, onde a única tarefa do macho nesse momento é semear e afirmar seu direito de transmitir sua linhagem. Sem construir ninhos, sem criar filhotes, ele deixa todas as tarefas maternas para sua companheira. Após cerca de 110 dias de gestação, a leoa deixa o bando silenciosamente, encontra um lugar isolado, um arbusto denso, uma fenda escondida nas rochas, para dar à luz. Cada ninhada consiste de 1 a 4 filhotes, minúsculos e frágeis, com os olhos ainda fechados. Nas primeiras semanas de vida, eles vivem no escuro, completamente dependentes dos cuidados silenciosos de sua mãe, que é tanto uma predadora quanto o único escudo entre eles e o mundo cruel lá fora. Enquanto isso, na orla da savana, o leão macho, embora não esteja envolvido na criação dos filhotes, ainda desempenha um papel essencial em proteger o território, proteger o bando e proteger os filhotes que nunca o viram. Porque onde há filhotes, há perigo. Os leões machos errantes, mais jovens, mais fortes, mais sedentos por poder, estão sempre esperando a oportunidade de invadir, derrubar o governante atual, matar os filhotes e forçar as leoas a um novo ciclo reprodutivo. Portanto, o leão macho não é apenas um reprodutor. Ele também é o último muro entre a morte e o futuro de uma geração inteira. E durante aqueles dias, em que o bando vive, se move e luta, vida e morte, esperança e desespero, e andam de mãos dadas a cada passo.
Na natureza, onde a vida está em jogo entre a respiração e a vida, nem sempre se pode confiar nos companheiros. Às vezes, a própria matilha é o juiz mais severo. Quando a comida é escassa, a savana é árida e a fome invade cada costela, os filhotes fracos se tornam um fardo. Um filhote de leão, infelizmente, sofreu um acidente com apenas algumas semanas de vida. A queda aparentemente acidental machucou suas costas. A partir daí, tarefas aparentemente simples como subir uma encosta baixa de grama e também se tornaram um desafio árduo. Ele se movia muito mais devagar do que seus irmãos. Quando os outros estavam cheios de leite e brincando, ele mal conseguia se levantar, ainda lutando para encontrar um lugar para mamar. Ninguém esperou por ele. Ninguém o ajudou. E, claro, a natureza não teve pena dele. Seu futuro estava quase decidido. Quando toda a manada parte, ele não tem tempo para descansar, só lhe resta tentar segui-lo. Se ficar muito para trás, se tornará um alvo ideal para hienas, leopardos ou até mesmo, e será deixado para trás para sempre. Não é um ato cruel, mas uma fria estratégia de sobrevivência. Na natureza, as emoções não são priorizadas em detrimento da eficiência. Um olhar, uma mordida, uma escolha rápida e basta para decidir em quem vive, quem fica para trás. Há momentos que fazem os espectadores estremecerem quando a leoa é mãe e executora da sentença de sobrevivência. A natureza é cruel? Ou os humanos estão tão acostumados à compaixão que se esquecem de que a vida nunca foi gentil? Sob a luz do sol inclinada de uma tarde seca, quando o vento carrega a poeira vermelha que arde no rosto, um incidente inesperado acontece com a alcateia de leões. Por uma razão desconhecida, talvez instinto, talvez um sinal de outra alcateia fêmea entrando em seu ciclo estral, os leões machos que eram a espinha dorsal da alcateia partiram repentinamente. Sem aviso, sem um sinal claro.
Deixaram para trás um bando de leoas e seus filhotes que ainda não eram independentes, e criaturas minúsculas que jamais conheceram a vida sem a proteção de um líder masculino. Essa partida, como uma rajada de vento varrendo a última sombra protetora da árida savana. As leoas não tiveram tempo para se surpreender. Em um mundo onde uma respiração lenta poderia significar o fim, o choque teve que dar lugar ao instinto de sobrevivência. Elas estreitaram sua formação, movendo-se mais longe, apenas para encontrar um pouco de água ou uma tênue oportunidade de caça na terra que gradualmente esgotava a vida. Os filhotes, fracos e frágeis, lutavam para se agarrar à mãe. Sem leões machos, o bando está mais vulnerável do que nunca. Predadores oportunistas, hienas, leopardos e até leões errantes, sentem a ausência. O perigo vem de todas as direções. E nesse cenário, as leoas, que eram consideradas ou secundárias ou na estrutura de poder, agora se tornam as responsáveis por carregar o fardo de uma geração inteira. Sem crinas, sem o título de O-Rei, eles provam isso com cada cicatriz, cada passo ágil, cada vez que lutam por uma presa entre a fronteira da vida e da morte. No final da tarde, o bando de leões descansa na savana. De repente, um estranho leão macho aparece, com olhos frios e andar ameaçador. Ele investe contra um filhote de leão. A luta é estonteante. O macho, cercado por sombras invisíveis, agora se transforma em um guerreiro feroz. Finalmente, ele parte. O filhote é salvo. O bando de fêmeas é ferido, mas ainda se mantém firme. Sem títulos, elas são as guardiãs da vida na estepe cruel. Mas, afinal, o maior desafio não vem das garras, mas da fome. Sem leões machos, o fardo da sobrevivência recai pesadamente sobre os ombros das fêmeas. Elas precisam caçar, criar seus filhotes e mantê-los seguros.
No entanto, presas pequenas, como antílopes jovens, lebres ou pássaros, são suficientes apenas para mantê-los vivos e não podem ser divididas igualmente entre um rebanho que cresce a cada dia. Sempre que saem para caçar, eles se arriscam. Se forem, ninguém cuidará de seus filhotes, e se ficarem, passarão fome, com o perigo à espreita de ambos os lados. Por fim, a fome os obriga a correr um risco, caçando búfalos. Uma aposta imprudente, mas a única chance. Naquela tarde, sob a forte luz do sol do pasto, as leoas se dispersaram, aproximando-se silenciosamente da manada de búfalos perto do pântano. A distância diminuiu e todas avançaram. Um búfalo estava isolado, parecia que os despojos de guerra estavam ao seu alcance. Garras frágeis não conseguiam penetrar a pele espessa e os músculos ondulantes. A caçada terminou em exaustão. Sem despojos, sem refeição. Os guerreiros recuaram silenciosamente para os arbustos, exaustos, mas seus olhos ainda estavam fixos na manada de búfalos que desaparecia gradualmente. Não houve decepção. Havia apenas uma vontade teimosa. Mesmo que falhassem, mesmo que não tivessem força suficiente, ainda tinham que tentar. Porque atrás deles, seus filhotes ainda esperavam que retornassem. A estação das chuvas chegou, a vida floresceu por todo o pasto. As árvores estavam verdes, a água enchia as poças. Para a maioria das espécies, era a estação da esperança. Mas para os leões, era o início de um pesadelo. Quando a água inundava por toda parte, as presas não se reuniam mais em torno de algumas poças d'água como na estação seca. A área de caça se expandia para dezenas de quilômetros, o que significava que era mais difícil do que nunca se aproximar e emboscar. A comida era escassa. A fome tornou-se uma constante perseguidora. Os filhotes ainda não eram independentes, ainda precisavam de leite, precisavam de proteção. As leoas, exaustas e com os ferimentos se acumulando, entenderam que,
se não mudassem, o bando morreria gradualmente. E então, tomaram a ousada decisão de encontrar proativamente um novo macho. Uma jornada com resultados incertos começou. À frente deles, havia um rio largo, a superfície da água suspeitamente calma. A travessia parecia simples. Mas o verdadeiro perigo estava abaixo, crocodilos, predadores de sangue frio, espreitando silenciosamente na água turva. Todo o bando entrou no riacho. As fêmeas grandes e experientes lideravam o caminho, os irmãos mais velhos os seguiam. Tudo corria bem, e até que o filhote mais novo tocou a água. Aterrorizado, parou. Do outro lado, a manada já havia chegado à margem. Alguns viraram a cabeça, vendo-a parada ali sozinha. Mas longe demais para voltar atrás. Perto demais para não fazer nada. E então, rugido. O rugido ecoou, rasgando o ar abafado. Sua mãe mergulhou de volta no rio. Seu instinto maternal rugiu em desafio aos crocodilos que se aproximavam. Ele rastejou pela margem, cambaleando, caindo nos braços da mãe. Eles haviam atravessado o rio com sucesso. A manada estava na margem gramada e molhada, ofegante, exausta, mas com os olhos ainda brilhando de cautela. Não havia pressa para ir mais longe, pois à frente poderia estar o território de outra manada, e cada passo arriscado poderia custar-lhe sangue. Em vez disso, eles rugiram, cada som ecoando por toda parte como um sinal silencioso para aqueles que pudessem estar em algum lugar nos limites do território. Não um desafio, mas um convite. E então, houve uma resposta. Um macho apareceu. Depois outro. As figuras peludas e musculosas aproximaram-se silenciosamente, cada passo cautelosamente. A tensão era alta. As fêmeas ficaram em guarda.
Os filhotes se esconderam atrás das pernas da mãe, perplexos. Mas então algo inesperado aconteceu. Não houve rosnados. Nenhuma garra. Os machos não correram para matar os filhotes, como acontecerá tantas vezes no mundo dos leões. Eles apenas se aproximaram, cheiraram e começaram a acasalar. Deixaram de ser estranhos. Tornaram-se parte da matilha. Uma nova matilha se formou, sem barulho, sem declaração, por instinto, pela aceitação silenciosa entre os sobreviventes. Agora as leoas tinham um anel protetor. Alguém para vigiá-las enquanto descansavam. Alguém para se interpor entre os filhotes e o perigo. Pela primeira vez em semanas vivendo no limbo, elas puderam se deitar, não para dormir em vigília, mas para realmente respirar. Podiam amamentar seus filhotes, podiam planejar caçadas maiores. Não uma luta pela sobrevivência, mas o início de um novo futuro. A savana estava viva novamente. E essa vida, como sempre, foi iniciada, mantida e protegida e por aqueles que nunca desistiram. E então, em uma manhã úmida após uma noite de chuva, a oportunidade se apresentou. Uma manada de búfalos se movia lentamente pelas terras baixas. Desta vez, não apenas a leoa, mas também o leão macho se juntou a ela. Seus olhos eram aguçados, seu corpo maciço caminhava ao lado dos caçadores familiares. O ataque começou. O búfalo se debateu, rugindo loucamente, mas não conseguiu escapar da coordenação entre o macho e a fêmea. Poucos minutos depois, a presa desabou. Respirando pesadamente, mas todos se mantiveram firmes. O banquete começou. Pela primeira vez em muitos dias, todo o rebanho, dos grandes aos mais jovens, foi alimentado à vontade.
Além disso, uma vida caída é vida, esperança, o começo de um novo capítulo. Na natureza, onde a vida luta por cada respiração, os leões rugem não apenas com força, mas também com instinto, sacrifício e solidariedade silenciosa. Sua história não é apenas uma epopeia dos animais selvagens, mas também um espelho que reflete a ferocidade, a crueldade e a magia da natureza. Se você acha que essas histórias merecem ser compartilhadas, curta, comente sobre seus sentimentos e inscreva-se no canal para não perder as próximas jornadas dramáticas na estepe feroz. Vamos explorar comigo os cantos escondidos da natureza, onde às vezes, a vida só começa quando você ousa olhar mais profundamente.